Eu iniciei aqui uma gravação porque algumas pessoas que não poderão participar me solicitaram que fizesse a gravação e depois colocasse no ar. Eu vou colocar no YouTube. Chegaram outras pessoas aí, chegou Lene, chegou Lohane, vamos dando seguimento aqui. Boa noite a Lene e a Lohane. Eu queria começar com uma rápida provocação em relação a aquilo que nos move, que nos movimenta nesse trabalho espírita. Eu queria entender o seguinte: por que que eu dirijo, por que que eu trabalho numa casa espírita? Qual o significado que isso tem para mim, seja dirigente, seja trabalhador? Alguém quer compartilhar a sua fala, a sua experiência? Se ninguém falar, eu mesmo falo. Lene deu boa noite aqui no chat. As casas espíritas, de maneira geral, elas surgem ou por alguma dissidência ou por alguma experiência pessoal de quem quer que seja, né? Mas o que eu vejo muitas vezes, e aí tomo um pouco da frase de Diego, quando faz alusão ao trabalho das palestras, e embora hoje eu não seja trabalhador de nenhuma casa espírita, não esteja vinculado a uma casa espírita, mas justamente por conta das palestras a gente termina circulando por um número razoável de casas. E muitas vezes eu percebo que nós espíritas temos uma dificuldade em explicar, em dizer para que serve o espiritismo. A pergunta é essa: para que serve o espiritismo? A que vem o espiritismo? O que vocês acham? Boa noite. Boa noite, Joselita. Pode falar. Bem, a minha posição na casa é que não somente eu sou dirigente, mas tem os demais, né? Eu acredito, sim, que nós estamos ali na frente da casa espírita, como estudantes do espiritismo, nós estamos ali na posição de consolar, confortar, dar esperanças àqueles que nos procuram. E ser um trabalhador sincero, honesto, acolhedor. Somente isso. Qual que é a casa que a senhora trabalha, que a senhora dirige? Casa da Caridade, Amor e Luz, Juazeiro, Bahia. Ah, em Juazeiro. Ei, veio de longe, hein? Isabel aí. Eu conheço muito bem essa minha amiga. Rapaz, veio de longe. Quer dizer, eu a conheço virtualmente. Sim. Estou devendo uma visita a Juazeiro. Certeza, Isabel. Beijo. Quando você pergunta isso, Ivan, eu fico sempre... eu dou risada, porque, diferente de muitas pessoas, eu não fui a um centro espírita buscar consolo. Eu fui buscar explicação. Isso. Por conta de ter vindo de uma caminhada religiosa dentro da igreja, onde eu não encontrava todas as minhas perguntas respondidas. Então, muito racional como sou, eu queria saber das coisas, eu queria entender a lógica da vida, e aquelas perguntas, né, de onde vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, que sempre são as perguntas de toda a humanidade. Queria entender por que de tanto sofrimento e por que o sofrimento alcançava mais algumas pessoas do que a outras pessoas, e por que algumas pessoas conseguiam passar por dificuldades sorrindo e outras se desesperando. Então, eu não fui atraída para uma casa espírita por questões de mediunidade, nem por questões de tratamento, mas apenas querendo compreender essa lógica da vida e da existência.
E assim adentrei o Instituto Kardecista através do curso básico de Espiritismo como aluna, para entender o que era Espiritismo, até porque venho de uma família muito católica, apesar de ser filha de um homem espírita, mas com o qual não convivi, porque ele faleceu, eu tinha 2 anos de idade, e todo o rastro de espiritismo foi retirado do meu alcance pela minha mãe, porque ela é muito católica, ela não admitia que a gente fizesse outro movimento que não fosse a igreja. Então, eu precisava de explicações, e eu as encontrei. E quando eu encontrei o que é como se eu tivesse encontrado a minha turma. E comecei a ser trabalhadora da Casa Espírita, onde estou vinculada até hoje, e ali fui me envolvendo com o trabalho, principalmente de assistência social, que é o trabalho, eu digo que é o meu grupo raiz, que é o grupo de segunda-feira de tarde. Eu já coloco um X na minha agenda, segunda-feira eu trabalho ali, porque, além de estudar, a gente atende as pessoas que vão até a casa para receber o que a gente chama de alimento espiritual e alimento material. Então, a gente tem a parte da conversa, que a gente não chama de doutrinária, mas chama de conversa, uma conversa mediada, mas de orientação, de acolhimento. Em média, vão 50 pessoas, e depois a gente oferece um café com leite e o pão, e a gente se envolve com esse trabalho. Então, quando você pergunta por que eu trabalho na Casa Espírita, eu já me fiz essa pergunta várias vezes, e é uma pergunta que às vezes a gente nem sabe dizer direito, porque a gente vai ficando, vai trabalhando, vai se envolvendo, quando você vê que não, você está com o seu tempo tomado, e daí com a minha facilidade também de falar, eu fui convidada para fazer parte do grupo de expositores, e aí eu começo a minha outra trajetória, que é de divulgadora da doutrina, fazendo palestras dentro e fora da casa. Hoje, muitas pessoas já me conhecem aqui na cidade. Com a pandemia, eu cheguei até outras cidades, como Joselita me conhece virtualmente. Enfim, eu encontrei a minha turma, por isso que eu fiquei. A resposta seria essa. Legal. Lohane colocou aqui no chat. Ô, Lori, se puder, solta um áudio aí para a gente ouvir sua voz. Boa noite. Ela colocou, né, que aqui vem o Espiritismo, nos revelar a existência do mundo espiritual com o objetivo de contribuir com o nosso crescimento moral. Por que eu quis começar com essas duas perguntas? É porque eu acho que essas duas perguntas, elas são norteadoras, né, na nossa caminhada enquanto espíritas. Primeiro, entender para que serve o espiritismo. Se eu pudesse reduzir a uma frase, eu diria que a função do espiritismo é tornar melhor o homem. Ponto. Tornar melhor como? Pelo seu progresso moral. Só que mesmo sendo de simples explicação, não é incomum, né, que às vezes pessoas até experimentadas ficam com certa dificuldade em explicar a alguém que está chegando agora, alguém que tem curiosidade. E essa fala de Isabel, ela nos dá a outra ponta, né? A outra direção. Bom, se eu sei o que eu estou fazendo aqui, mesmo que que eu já tenha perdido no tempo de por que eu estou aqui, mas se eu sei o que eu estou fazendo, e se eu sei o que isso aqui pode representar como melhoria na vida das pessoas, a gente começa a montar o sentido. Esse é o sentido de eu estar na casa espírita, ou mesmo não estando numa casa espírita, de ser um trabalhador espírita ou de ser espírita. A partir desse sentido, eu fiz todo esse arrodeio para a gente lembrar que nesse nosso estágio, acredito que nenhum de nós aqui sejamos espíritas novatos, nós ainda vamos encontrar algumas dificuldades de explicação, né? Agora, imagine a pessoa que está indo à casa sem fazer a menor ideia do que é e do que vai encontrar. Aí a gente já começa o acolhimento.
O acolhimento na casa espírita, ele começa, por exemplo, quando alguém chega para mim e diz assim: Ivan, eu queria tomar um passe. Você pode me indicar uma casa? Ó, o pessoal da casa nem sabe que eu estou fazendo indicação nenhuma. A pessoa que está recebendo a indicação, ela nem sabe qual o meu nível de proximidade com aquela instituição. Ela sabe que quando ela chegar lá, porque foi Ivan quem indicou, porque foi Diego quem indicou, porque foi Isabel quem indicou, quem quer que seja quem indicou, é porque essa pessoa que eu confiei a pergunta também confia no trabalho daquela instituição. Vocês podem interromper a hora que sentirem necessidade. Ora, se eu vou na base da confiança, eu imagino que o trabalho que seja feito lá, já no primeiro momento, já seja algo que ele vai facilitar a minha busca, a minha procura por respostas. Só que justamente por isso, talvez não estar acontecendo da forma como imaginamos que deveria acontecer, é que nós estamos aqui agora. O que é que vocês acham que está faltando para que efetivamente a gente se aproprie da proposta espírita de acolhimento, de entendimento das dificuldades das pessoas e coloque isso no trabalho mesmo, ao invés de ficar só na parte teórica da coisa? Eu acho, Ivan, que a gente... algumas coisas que Isabel colocou me fazem refletir sobre essa questão. Parece que, na verdade, a nossa expectativa, enquanto pessoas que estão na casa espírita recepcionando outras pessoas, é de que não há necessidade de explicar o que se faz no centro espírita, entender o que a pessoa busca, né? Porque se a pessoa chega buscando um passe, eu não parto da premissa de que aquela pessoa não conheça o próprio passe em si, não saiba o que é. Ela ouviu falar de alguém que era uma aplicação de energias que poderiam lhe trazer uma paz de espírito, uma tranquilidade, enfim. Né? Mas ela não sabe os mecanismos que levam ao passe, ela não sabe a dinâmica de trabalho da casa espírita. E aí o que é que acontece? No primeiro momento, a gente presume que aquela pessoa saiba onde ela está, o que vai acontecer e o que ela vai encontrar. E não fazemos o básico, que é justamente entrevistar, minimamente que seja, no sentido de saber, seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda, o que você busca na nossa casa, explicar quais são as atividades que a casa desenvolve, procurar saber se a pessoa conhece uma casa espírita, porque muitas chegarão, e vez ou outra eu recebo ligações no WhatsApp, ou mensagem no WhatsApp ou ligações, porque meu número está lá vinculado ao centro no Google, de pessoas que ligam procurando saber se nós fazemos trabalho de amor, se nós fazemos consulta espiritual, se nós fazemos tratamentos, porque apesar de parecer absurdo, né, ainda hoje as pessoas não distinguem as atividades do centro espírita pautado no espiritismo de Kardec. Isso é muito mais frequente do que a gente demais, pensa. Exato. Então, esse mínimo que é saber o que a pessoa busca, se ela conhece, a gente às vezes não faz. Né? Naquele afã de dizer assim, não, que a casa agora o pessoal está em silêncio, aguardando o passe, a pessoa se senta, não sabe para onde vai, o que vai acontecer no passe, né? Entra e sai sem saber o que aconteceu. Interessante você tocar nesse ponto, né, da pessoa que liga ou manda mensagem perguntando se faz trabalho, se não faz, tal, porque eu acredito que essa seja uma forma de buscar ajuda que muitas vezes a pessoa não sabe explicar. Não faz muito tempo eu recebi uma mensagem pelo Instagram de uma pessoa que eu não conheço, né, não tenho nenhum tipo de contato, e ela me fazia a seguinte pergunta: eu vi no seu perfil que você é espírita. Eu queria saber que dia você faz atendimento na sua casa e quanto custa. Eu, enquanto espírita, enquanto divulgador espírita, enquanto trabalhador espírita, eu não posso chegar para uma pessoa dessa e dizer assim: você está completamente enganada. Você tirou isso de onde? Bom, se ela está
com esse tipo de pergunta é porque alguma dúvida tem. Então, lá vou eu tentar destrinchar qual é a dificuldade da pessoa, que tipo de dúvida ela tem, onde é que ela acha que eu posso ajudar, para a partir daí, olha o que você falou mais cedo, Diego, em relação aos atendimentos fraternos, né? O atendimento fraterno, necessariamente, ele não vai acontecer na casa espírita. Ainda mais hoje com a tecnologia, ele vai acontecer em qualquer lugar. No Instagram, no WhatsApp, onde quer que seja. Então, se nós não tivermos uma melhor noção a respeito disso, é difícil realmente que a gente preste um acolhimento de qualidade. Quando a pessoa chega na casa espírita, reparem como muitas vezes é assim. A pessoa que vai buscar uma casa espírita. Muitas vezes ela vai porque é o último... a última opção que alguém deu para ela, depois de já ter percorrido vários lugares, aí chega na casa espírita como última opção. Chega na casa espírita porque está vendo o espírito, ou se vê obsidiado, obsidiada. E já vi gente chegar na casa espírita com a conversa objetiva e dizer assim, eu vim para trabalhar na reunião mediúnica. Já recebi na casa espírita, junto com uma dessas pessoas que está aqui na reunião, Heró, ela é testemunha, nós já recebemos uma pessoa que chegou lá aos prantos querendo, de qualquer jeito, receber uma carta psicografada de um irmão que tinha sido assassinado questão de 15 dias antes. Então as pessoas, elas levam... Existem pessoas também que chegam lá para deixar de sofrer. As pessoas levam as suas expectativas. E a expectativa do outro é um campo vasto que nenhum de nós aqui tem condições de tentar entender o nível de profundidade. Então, é a partir daí que eu penso a gente deve adotar métodos para que, pelo menos, uma pessoa como essa que eu e Heró recebemos lá no centro, chegar dizendo assim, eu quero uma carta porque meu irmão não sei o quê, para que a gente possa conseguir acessar essa pessoa e explicar para ela que, embora existam as psicografias, o funcionamento não é bem assim como a maior parte das pessoas pensa. E isso é trabalho diário. Ou a gente tem essa noção que Isabel falou agora há pouco, sobre estar na casa espírita, sobre o nosso papel na casa espírita e sobre o significado do espiritismo, ou a gente vai continuar tropeçando nas questões mais simples. Questões mais simples que eu digo no sentido de ser do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa reunião já passamos por alguma situação parecida e passaremos por outras tantas. Então, debatermos onde é que nós podemos melhorar, eu penso que é importantíssimo. Antes de passar novamente a palavra para vocês, deixa eu ver que entraram mais algumas pessoas aqui, só que tá só aparecendo assim, o usuário convidado, utilizador convidado. O contrato de Nádia com a Globo não permite que ela coloque... Nádia do Gelfa, rapaz. Isso. Eu sabia que eu conhecia o rosto de algum lugar. Desliga, aciona o microfone aí, menina. Dá uma boa noite pra gente. Boa noite a todos. Agora, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Que ótimo. Que bom. Acho que entrou mais gente aí, mas já a gente vê. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui no chat. Foi Joselita. Foi Joselita que botou uma mensagem aqui, né? É verdade, concordo, esse é o caminho. Para a gente tentar afunilar o entendimento de acolhimento, eu trouxe duas possibilidades para a gente debater um pouquinho aqui. Eu dividi o acolhimento em duas partes. O acolhimento que eu chamei de acolhimento geral e o acolhimento que eu chamei de acolhimento específico. Então, o que é aquele acolhimento geral? Né? É a nossa maneira de receber a pessoa. É a nossa maneira de recepcionar a pessoa. É uma consideração por aquela pessoa, por aquelas pessoas que na casa estão chegando. É o jeito da gente falar,
é a expressão do nosso rosto. Aliás, eu posso afirmar hoje sem qualquer sombra de dúvida, sem qualquer chance de equívoco. Eu estou na doutrina espírita porque quando fui procurar ajuda, olha o meu caso, quando fui procurar ajuda em uma casa espírita, uma pessoa abriu a porta, me olhou, passou a mão no meu rosto e fez assim: entre, meu filho, venha conversar comigo. Angélica Santos, que Isabel conheceu e Heró conheceu muito bem. A partir dali, eu me senti à vontade para falar com ela coisas que nem eu sabia que eu queria falar. E felizmente o caminho se abriu. Então, esse é o acolhimento geral, né? Que faz com que a pessoa sinta-se acolhida já naquele primeiro contato. E às vezes a gente não tem muita noção disso, mas a partir daí a pessoa pode sentir segurança, a pessoa que está chegando, né? Ela pode sentir segurança, ela pode sentir confiança, ela pode sentir alegria nesse primeiro contato. Diga aí, Diego, para eu ir para outra parte agora. Fui eu que levantei a mão. Foi Isabel. Diego aqui. Isso é determinante, se a pessoa vai retornar ou não. Sem a menor dúvida. Isso vai determinar o retorno da pessoa para a próxima reunião, para a próxima doutrinária. Não que a gente vá fazer nada fora, criando expectativas falsas, mas esse acolhimento, é como você falou, é um olhar, é a maneira que fala, é o que vai falar também, porque a maneira que fala talvez seja mais importante nesse primeiro momento do que o que se vai falar. Sem dúvida. Eu mudei aqui, peraí, exibição em grade, pronto. Acho que mudou para mim, eu não sei se mudou para vocês, mas enfim. Heró levantou a mão também, diga aí, Heró. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você foi, né? Você foi, assim, de livre e espontânea vontade? Falhou seu áudio. Você foi de livre e espontânea vontade e encontrou a Angélica naquele dia, você foi de livre e espontânea vontade, ou alguém lhe orientou para ir naquele dia? Essa história é interessante, que eu vou resumir aqui para a gente não tomar muito tempo. Eu estava em um processo depressivo e até aquela altura eu não fazia a menor ideia do que era espiritismo, nada disso. Eu até comentei sobre isso segunda-feira. Tinha ouvido falar em Chico Xavier porque no programa de Gugu, vez ou outra, ele soltava lá umas frases de Chico Xavier. Hebe também fazia isso. Mas Divaldo Franco, não fazia a menor ideia do que era isso. Kardec, então, muito menos. E aí, nesse meu acompanhamento, nesse meu tratamento em relação à depressão, eu ouvi de uma médica a seguinte orientação. Ela falou assim: olha, eu acho que tudo isso que você está fazendo aqui vai funcionar, vai dar tudo certo, mas eu acho que uma religião vai lhe ajudar. Até aquela altura eu não estava vinculado a religião alguma. Mas também ela não disse que religião, o que é que eu deveria ou não deveria procurar. E aí, passando aqui no Garcia, na frente do centro, um lugar que eu já tinha passado inúmeras vezes, nunca nem olhei para o lado, sabia que era um centro espírita, porque tinha lá escrito a placa, né? Centro Espírita lá, João Batista. Um belo dia resolvi atravessar a rua, passei pelo portão, cheguei na porta e bati. Aí foi que eu encontrei a Angélica, mas eu não tive, dos encarnados, eu não tive nenhum direcionamento para dizer assim, vá lá e procure a Angélica no Lar João Batista. Diga, pode falar. Diga. Não é isso que eu ia falar, entendeu, Ivan? Que eu ia dizer assim, entre aspas, você deu sorte. Entendeu? Porque assim, ó, o que é que assim, eu não sei as outras casas, mas o que é que eu vou falar de lá do lado do João Batista? Era Angélica. Isso. Entende? Mas qualquer dia e qualquer hora, como a gente já atendeu, gente, 9 horas da noite, é essa pessoa que você falou nesse instante, chegou 9 horas da noite. A hora que a gente estava saindo, né, o grupo estava no grupo de estudo acabando, foi a hora que a pessoa bateu na porta.
E não foi a primeira, a gente já aconteceu lá de chegar, quando a gente fecha o portão, chega um casal com a menina mediunizada, entendeu? Então, mas assim, quem estava preparado, né, para fazer, a gente tinha aquela coisa, não, a pessoa chega, você quer resolver não sei o quê, vem a tal dia, a tal hora para falar com essa pessoa, porque as Isso. outras pessoas não estavam preparadas para esse acolhimento, Ou não se né? sentiam Ou não, preparadas, né? entendeu? Porque então aí a pessoa sai dali muitas vezes não voltava, né? Ela podia não voltar, porque ela chegou lá, eu estou com meu problema hoje, vou voltar na semana que vem, naquele horário, para uma pessoa me ouvir, às vezes era só uma questão, né, da escuta e tal, mas não, você tem dia e hora para fazer aquilo, né? Eu acho que essa é uma forma também que pode levar as pessoas a se afastarem, a não voltarem, a não entrarem, entendeu? Por conta disso. Sem dúvida. É por isso que, assim, quando veio a ideia de falar sobre acolhimento, em momento nenhum eu quis trazer isso para um momento específico, um setor da casa específico, porque eu acho que o acolhimento ele deve ser feito por quem estiver naquele momento ali à disposição, seja o responsável pelo trabalho de atendimento fraterno, por exemplo, seja a pessoa da recepção da casa, quando tem recepção. E é justamente a pessoa da recepção quem vai dar o primeiro atendimento. Porque é ali onde as perguntas vão ser feitas, né? É ali onde a pessoa vai perguntar o que significa, qual o horário da palestra, quem é o palestrante, qual é o tema. É nesse instante que a gente precisa ter mais atenção. Porque nesse momento eu não tô nem preocupado sobre a pessoa voltar ou não voltar. Nesse instante aqui não é a minha preocupação. A minha preocupação mesmo é a forma como a gente expressa esse aprendizado espírita que a gente muitas vezes está aí soltando à torta e à direita, mas que na hora do vamos ver, muitas vezes a falha ocorre ali com coisas simples, né? Eu acho que é um pouco do que Isabel colocou, né? É a dose sincera do aprendizado. É como você vai trazer, como você vai acolher, o que você vai dizer, como você vai dizer, considerando que quem quer que seja está em busca de algo, né? Quando Isabel trouxe a experiência dela, eu fico refletindo muito que eu acho que na atualidade é o que a gente vai mais enfrentar. Não dores físicas, não processos mediúnicos, mas pessoas buscando sentido, Verdade. sabe? E se a gente não... Aí você entra, na verdade, esse ponto que você traz. Onde está o nosso aprendizado, então? Não é? Porque se a gente não tiver feito minimamente essas reflexões que Isabel colocou, de se perguntar por que está, o que entendeu, o que abraçou, o que já incorporou a sua prática de viver, não vai fazer sentido para o outro, por mais que você reproduza o conteúdo espírita, que às vezes a gente tenta, né, evangelizar na primeira oportunidade, tentar consolar à luz da reencarnação, quando nem a gente mesmo vivenciou talvez a dor que aquela pessoa está vivenciando, aquele sentimento que ela tá passando, né? Então, eu penso que nesse primeiro momento, a expressão da amorosidade mesmo, né? Do sentido da alegria, do carinho, como você colocou na sua experiência, de como receber. Imagine hoje você chegar, tocar o rosto de uma pessoa e pedir que É ela entre você verdade. para conversar. É verdade. Faltou Mas eu é o seu fazer essa sorriso. contextualização, né? Isso foi em 2004. Isso. Hoje é o olhar, né, carinhoso, é um sorriso, né? E tudo isso acolhe no primeiro momento. Antes de você apresentar o espiritismo como conhecimento, você vai apresentar o espiritismo como ação em você. É o que eu mais tenho pensado em como as pessoas chegam e no que me preocupa é ofertar. Eu não vou oferecer a ela todas as atividades do centro, mas eu vou procurar saber dela se ela gostou da reunião, se ela entendeu aqueles conteúdos que foram apresentados, se ela tem alguma dúvida a respeito, não é? E isso com cuidado, com respeito, com carinho, com gentileza. Às vezes a gente também fica numa sisudez, né? Numa Sim, atitude de compenetrado, de que ali é um ambiente sacro, que a gente não pode sorrir muito, que a gente não pode ser um pouco mais alegre, manter sempre esse tom austero para falar, uma seriedade que nem é nossa, que a gente só usa ali no centro, né? Então, tudo isso hoje não faz diferença. O que faz diferença realmente
é o sentimento. É como você acolhe, o que você expressa de verdade, o outro vai sentir. E aí, como o Herotides colocou, se vai voltar, talvez não volte, mas ele vai levar consigo aquela experiência de que, olha, fui numa casa espírita, não encontrei talvez o que eu fosse buscar, mas foi muito bem recebido. Justo, exatamente. Eu penso por esse caminho também. Nádia colocou aqui no chat, né, que ela não está conseguindo. Ah, ela já me mandou um áudio aqui chateada já. Isso vai processar nós dois. Ela não está conseguindo abrir o microfone para falar e vai ficar só na audição. Ó, qualquer coisa você bota a culpa em Diego, viu, Nádia? Na verdade, eu trouxe ele só para isso, para ele assumir esses problemas aí. Ainda mais que você mora aí na mesma região. Como eu tinha falado, né, eu dividi o acolhimento em duas partes. O acolhimento geral, que é isso tudo que a gente acabou de falar aqui, mas tem também o chamado acolhimento específico. Aí a gente já parte um pouco para o lado da psicologia. O que é que eu trouxe de acolhimento específico aqui? É uma estratégia de você oferecer ao outro, oferecer à outra pessoa a escuta, essencialmente, e dentro das possibilidades e dentro das circunstâncias, oferecer o apoio para qualquer situação daquela pessoa que haja ali uma questão de sofrimento ou que ela expresse uma busca por mudanças. Só que nesse acolhimento específico, a gente precisa tomar alguns cuidados. O primeiro deles, e essa é uma dificuldade em várias casas que eu conheço, é o atendente fraterno entender que ele não é psicólogo, ainda que seja psicólogo por ofício. A casa espírita, no atendimento fraterno, é o lugar para você fazer exatamente isso que está escrito aqui: oferecer escuta e, dentro das circunstâncias e das possibilidades, dar alguma diretriz para aquela pessoa. Eu já tive a oportunidade de presenciar atendimentos que a minha vontade era interromper aquele negócio, porque não é possível. Gente, psicologia clínica é com o psicólogo. É um profissional que estuda 5 anos, fora todos os estágios, essas coisas todas que se faz, para ter a condição de estar em um consultório atendendo alguém. Não é Ivan, porque não sei quantos anos atrás leu lá um livro de Jung, que vai chegar lá no atendimento fraterno e vai começar a falar de conceitos de psicologia. E nem porque você leu Joana de Ângeles tudo. Pois bem, e eu leio bastante, e vou falar nela já já. Não é por isso que a gente vai se achar no direito, vai se sentir no direito de fazer atendimentos que nós não fomos capacitados para tal. No meu entendimento, vocês são completamente livres para discordar. Mas no meu entendimento, o que é um atendimento fraterno? É você receber a pessoa e dizer assim: pode falar que eu estou te escutando. Escute. Basicamente, escute. Quando a pessoa achar que chegou o momento que ela colocou tudo para fora, geralmente ela vai lhe fazer uma pergunta. E aí você acha que eu faço o quê? Ou, por exemplo, como é que você acha que eu devo agir daqui para frente? Aí, com o conhecimento da doutrina espírita, você vai dar as sugestões oportunas para aquela situação, aquela questão. Hoje, aí eu entro em um aspecto até um pouco mais complexo. Isabel botou aqui: não querer dar lição de moral nem dar solução para a pessoa. Pois é um dos equívocos, né, que geralmente se comete. Mas eu vou entrar em um aspecto que parece simples, mas ele é bem complexo. Nós falamos agora há pouco que nós não sabemos quais são as expectativas de cada pessoa quando busca uma casa espírita, certo? E nós não sabemos o nível de consciência das pessoas. Isso é natural. Às vezes não sabemos nem o nosso, imagine das outras pessoas. Eu acho que um risco
que a gente poderia evitar nos atendimentos fraternos nas casas espíritas é o atendimento a portas fechadas. Claro que um atendimento fraterno necessita ali de uma tranquilidade, a pessoa precisa estar, né? Ninguém vai chegar no atendimento fraterno para contar sua vida para Deus e o mundo, para a casa espírita toda. Não, óbvio que a gente precisa tomar esse cuidado. Porém, a porta fechada, e a maior parte das casas, ela é apenas a porta, né? Não tem uma janela, né? Então, a porta fechada, ela dá a oportunidade de muito mal entendido. E se acontecer algo, se alguém que está ali para ser atendido falar algo de algum eventual comportamento inapropriado, já era, é a sua palavra contra a palavra da pessoa. Aí, pois bem, Diego, além de perigoso para o próprio entrevistador, claro. Então, pelo menos, deixa a porta entreaberta para que quem está do lado de fora perceba que está acontecendo um atendimento ali. E no caso de alguma necessidade, a pessoa que está dentro da sala consiga se comunicar com quem está do lado de fora. Eu lembro, vou mais uma vez citar o Lar João Batista, eu lembro que na época, na primeira vez, né, que eu fui fazer que eu precisei do atendimento fraterno lá no Lar João Batista, na época a atendente era Angélica, o atendimento fraterno era feito no salão doutrinário. Ou seja, sala aberta. Não tinha porta, não tinha nada. Era lá na frente, na mesa, né, do salão. Quem passava cá atrás não conseguia escutar, né, porque se falava baixo, mas todo mundo estava vendo o que estava acontecendo ali. O entrevistador se sente seguro e o entrevistado se sente seguro. É só falar em tom mais baixo. Então, eu penso que isso também faz parte do acolhimento, como deve ser feito para que todos se sintam protegidos e protegidas. E é importante também que se diga, Ivan, que até no preparo mesmo, aí eu falo do lugar de quem fez recentemente uma capacitação nessa área. É a melhor orientação possível, é ofertar um espaço de acolhimento, porque também tem isso, né? O espaço acolhedor, ele não ocorre às portas fechadas. Isso. Né? Nos dias de hoje, muito pelo contrário, né? A porta é entreaberta, o entrevistador recepcionando, com um tempo adequado para ouvir, porque também, como você falou, né? O objetivo não é virar um divã de psicologia, mas é ser também assertivo nesse ponto, ouvir as queixas, né? Ouvir a pessoa que está buscando o auxílio, mas não se perder no tempo, nem nesses movimentos que Isabel colocou, que a gente, no afã de querer ajudar, começa a fazer, né? Dar lição de moral e tentar encontrar uma solução junto com a pessoa, antes mesmo de ofertar o consolo que o Espiritismo oferece. Pois é. Uma pena que Nadiane lá do Viana de Carvalho não pôde entrar, porque eu vou falar agora de algo que já aconteceu com ela também e comigo, em situações não, em uma característica, vamos dizer assim, muito parecida. Mas antes eu vi que teve mais gente que entrou aí. Gente, quem for entrando, que por acaso a gente não tenha falado o nome, algo assim, vai pelo menos digitando aí no chat para a gente saber quem é. Coloca o nome também, gente, porque a gente está fazendo uma minuta resumida da reunião para saber quantos somos e quem esteve. Quem não colocar o nome não vai para a regeneração. Vocês já fiquem ligados aí. E eu queria fazer uma menção aqui, Diego, mas não é para ela ficar se achando, não, até porque a responsável direta nem foi ela. Lohane Dias, que está aqui, eu conheço há quase 30 anos já. Tá velha, viu, minha filha? Só ela. E ela é da família que me levou a conhecer a doutrina espírita. Foi por conta da família dela que eu fui convidado a ir a uma casa espírita assistir uma palestra, sem fazer a menor ideia do que era, né? A palestra foi terrível. Graças a Deus eu nem me lembro o nome do palestrante. Mas aí, 1 ano e meio, mais ou menos depois, foi onde eu recebi a orientação de procurar uma religião. Mas Lohane, ela sabe que ela tem lugar cativo em vários departamentos mentais da minha vida.
Vocês acham que o atendimento, ó, vocês acham que o acolhimento, e aí eu realmente gostaria de ouvir vocês. Vocês acham que o acolhimento ao público geral, ele é o mesmo em relação a um palestrante? O que é que vocês pensam sobre isso? Ou ele deve ser o mesmo em relação ao palestrante? Eita, que meu óculos até caiu. Eu acho que deve ser o mesmo, na verdade. Eu acho que a sinalização, entenda, o mesmo no que diz respeito à forma de acolher, ao sentimento, né, à receptividade. Claro, né, identificando o que é o expositor, a casa às vezes tem alguma espécie de tratamento diferente, que quer dizer, às vezes levar o palestrante a um lugar onde ele possa, né, se recolher um pouco da conversação, se preparar para aquela palestra. Tem casas que oferecem esses espaços físicos para isso. Tem outras que não, né? Mas, de uma maneira geral, o palestrante é um frequentador da casa espírita, ele deve ser recebido com a mesma gentileza, né? O mesmo afeto, a mesma alegria que a gente receberia o público em geral. Mas no tocante a esse preparo, se houver essa realidade na casa, né, que ele seja conduzido para aquilo. Agora, eu sou partidário, porque acho que todos nós somos imperfeitos e destinados aí ao orgulho e à vaidade, justamente para evitar isto, que a gente deve receber da mesma forma como nós receberíamos qualquer pessoa. O expositor, ele vai realizar uma tarefa, mas, sobretudo, ele é um espírito também em evolução. E eu não vou ser aquele que vai arrastá-lo para a vaidade de colocá-lo num lugar destacado, né, ou fazer uma festa, ou às vezes até por força do que ele faz na vida profissional, como eu já passei por essa experiência, ser chamado de doutor fulano na frente do centro. Sim. Isso eu acho de uma... Sabe? É tão feio isso. Porque e completamente desnecessário, né? Para sinalizar que o expositor tem uma formação ou uma atuação na sociedade que as pessoas entendem que é mais destacada. Mas isso não quer dizer nada no trabalho espírita. Ele não vai levar, né, o título para a vida espiritual. Eu diria que todo mundo teria que ser recebido como se recebe os palestrantes. Boa. Boa, quer dizer, Isabel, boa. Já eu vou trazer o contraponto aqui, mas... Agora, isso que você traz, Diego, é interessante. Essa é a elucidação à sua vida profissional. Algumas pessoas até me perguntam, e parece que está escrito na minha testa o que é que eu faço, né? Mas a gente tem que realmente... no caso, quem faz palestras e quem sai caminhando nas casas espíritas precisa cuidar muito dessa questão da vaidade, porque bate na porta todo dia, o ego, né, pode ficar muito exaltado e a pessoa meter os pés pelas mãos. Então, todo mundo tem que ser recebido como se recebe os palestrantes. Com alegria, com festa, com sorriso, sente aqui, tome a água ali. Todo mundo deveria ser recebido assim. Não, oferecer um lanche ao ponto, muitas vezes, do expositor perguntar se a casa tem lanche. Acredite, isso acontece. Não estou recusando o lanche do Gelfa, viu, Nádia? Que fique claro. Mas que esse trato diferenciado, esse contraponto de Isabel, eu gostei, né? Que a gente receba todo mundo como a gente recebe o expositor. Mas esse destaque, né? Essa condição dele de colocá-lo além. Às vezes eu prefiro chegar na última cadeira, e se a pessoa que me convidou me reconhece, eu falo com ela, estou aqui, já estou à disposição. Quando começar o trabalho, eu vou para a mesa, mas venha fulano aqui na frente, ó, gente, nosso expositor, pelo amor de Deus. Conte aí, Heró, você levantou a mão. Heró se sacudiu todo agora. Oi? Heró se sacudiu todo, que na tela aqui sua figurinha estava tremendo. Eu fiz, olha, ela gostou do tempo. Porque eu bati a mão. Não tem nada encostado, não. Sou eu mesmo. Está precisando de um passe, não, Sou né? eu mesma. Não. Eu vou dizer assim, gente, que às vezes é porque eu gostei da fala, né, Isabel, lógico, tem toda a razão. Que bom seria assim. Mas porque eu ia dizer assim, existem situações, por exemplo, lá geralmente
né, a gente recebe com um sorriso e tal, é o palestrante, mas também tem essa questão de que você acaba se dirigindo ao palestrante de uma forma diferenciada, porque ele vai tantas vezes na casa, né, que vocês acabam, né, a gente acaba assim Cria uma criando, relação, né? Que não é criando. Gente, como é que eu vou receber Ivan, não é? Essa criatura que eu conheço há trocentos milhões de anos, que começamos literalmente juntos ali, começamos juntos, de grupo, de tudo, entendeu? Não, assim, brincadeiras à parte, viu, gente? Entendeu? Eu acho que pode ter essa questão, entendeu? Você acaba recebendo o palestrante de uma forma diferenciada por conta desse vínculo que se cria, né, de estar se vendo e tal. Eu acho que a coisa foge um pouco, como essa coisa que Diego traz, né? Se oferece uma coisa ao palestrante que você não vai oferecer, não é, às outras pessoas, não é? Eu acho que pode ser, né? Por aí. A questão do tratamento ao palestrante, ele pode ser diferenciado por conta desse vínculo que se acaba criando, né? O que provavelmente não fica bacana é essa questão da gente oferecer coisas, vamos dizer assim, extras, né? Coisa extra, que em outro momento não vai acontecer com as outras pessoas, talvez não aconteça nem com o trabalhador, né? Que a pessoa não sabe se comeu ou se não comeu, mas tem do palestrante, né? Isso eu acho que fica estranho, que fica bastante estranho. Agora, a gente tem que pontuar também, né, nessa questão do recebimento, da questão da aparência. Como é que a gente recebe quando chegar aquela pessoa, né, que fez uso de bebida alcoólica, que está com aquela roupa que a gente acha que não é conveniente para o lugar, às vezes uma pessoa em situação de rua, né? Essas questões mais delicadas assim, né? Pessoas com trato psiquiátrico também, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Você percebe que a pessoa tem algum transtorno, alguma dificuldade? Como é que você recebe? Com receio, com temor, né? Preocupado no que aquela pessoa, como aquela pessoa vai se comportar, o que ela vai fazer? Lá tinha Zé. Nós já vivemos uma situação dessa, né, Ero? Tinha Zé, ia toda semana, ia tomar passe. Depois teve uma outra menina também. Agora tem uma coisa, tinha um rapaz que ele costumava ir na quinta à noite, quando tinha um grupo, que ele era excessivamente agressivo. Uhum. Ele era muito agressivo, entendeu? A ponto dele chegar, meter a mão assim em cesta básica e sair pela porta, né? E quase o rapaz que estava lá fazia um enfrentamento, disse ele, não, deixa ele levar. Ele, não, você não vai, deixe ele levar. Mas também tem esses casos, entendeu? De chegar e a pessoa dizer assim, não abre o portão. Né? De não abrir o portão, aquela pessoa ser atendida fora do portão. Né? Mas isso dado ao comportamento, né, da pessoa. Por que eu fiz essa... Oi? Quem me chamou? Nolai. Diga, Nolai. Nolai, deixa eu falar uma coisa para você. Claro. Mas também há situações de palestrantes que são, assim, um pouco... Tenta ser um pouco estrela. Extravagantes, né, Nolai? Minha amiga, eu não vou nem contar aqui, mas enfim, continue. Aconteceu na nossa casa e a gente ficou... na época, eu era responsável pela parte doutrinária, hoje quem é a Valdecira. E a gente fica nervosa, né? O palestrante chegou e eu percebi que nesse dia, aquele dia que as pessoas resolvem não ir, e ele começou a perguntar, assim, só tem essas pessoas? Só tem essas pessoas? Não vai vir mais gente, não? Pense a situação de quem está na frente de uma doutrinária, que é o responsável que convida o palestrante, na época, Chas, que você conhece, também era junto comigo, e eu fiquei hiper nervosa, preocupado com isso. Porque, na verdade,
Eu acho que o que ele queria era ver assim uma casa hiper, super lotada de pessoas para assistir a palestra. Aí eu não sei, porque assim, às vezes, e depois da pandemia, eu percebi muito, eu não sei se na casa de vocês aconteceu isso, mas na nossa casa teve assim uma queda assim de, vamos dizer assim, de quase 30%. Em todas as casas aconteceu. Todas sofreram. As pessoas literalmente se afastaram, não retornaram, com desculpa disso, com desculpa daquilo. Aí entra somente para pedir prece para quem está doente, no grupo, né? No grupo mas assim, não comparece. E às vezes a gente, quando chama um palestrante, que a gente vê que é não vou dizer de um nível, porque existe os palestrantes e palestrantes. Tem aqueles palestrantes que já tem, por exemplo, você, Oscar Calmon, tem outros tantos aí que a gente já conhece o perfil de vocês. Não é querendo dizer que vocês são melhor que os outros, mas a pessoa que está na linha de frente e que é responsável ficam assim, tanto apreensivo de chegar no momento não ter muitas pessoas. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você pode me responder? Para mim? Posso, Sim. claro. Se eu souber, eu respondo agora. Se você chegar numa casa para fazer uma palestra e chegando lá, tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Você chegando numa casa para fazer uma palestra e chegando lá, não tiver aquele número, como assim, você vai ficar chateado, vai ficar assim meio apreensivo porque não tinha aquela quantidade de pessoas? Ou você faz para 1 ou para 100 da mesma maneira? Me responda, por favor. Agora eu quero ouvir. Agora que o bicho vai pegar. Se tiver pouca gente, não me chama que eu não vou. Nolai, minha irmã, e demais que possa ter a mesma dúvida. Brincadeiras à parte. Primeiro eu queria lembrar que existe um texto, um poema, na verdade, que se chama Versos Íntimos. Ele é de autoria de Augusto dos Anjos. Eu tenho certeza que todos vocês aqui presentes já ouviram falar em pelo menos uma frase desse poema. É aquele poema que diz assim: a mão que afaga é a mesma que apedreja. Eu levei para terapia uma dificuldade que eu tinha em relação às palestras. Qual era a dificuldade? Eu terminava uma palestra e aí acontecia comigo o que acontece com o Diego, o que acontece com a Isabel e o que acontece com outras pessoas aqui que fazem palestra também. Quem gostou da palestra, vai lá falar com vocês. E assim, poxa, que legal, que palestra assim, que palestra assado. Mais cedo mesmo fizeram um elogio a Diego, que eu digo, isso é que estão querendo pedir dinheiro emprestado, cuidado. E eu não sabia lidar com isso. Eu terminava, eu diria assim, não vou dizer rejeitando, né? Mas eu não levava em consideração aqueles elogios. Aí eu comentando isso com a psicóloga, ela fez assim, é porque você está com medo da vaidade. Mas faça assim, ó. Tome os elogios como motivação para que você faça mais e melhor o que você sabe que você faz bem. A partir daí mudou tudo. A partir daí mudou tudo. Vou lhe dar um exemplo, 2 exemplos. 2014, salvo engano, 2014, 2015, eu saí da minha casa um sábado à tarde para fazer uma palestra em um centro. Quando cheguei lá, fiz a palestra. Sabe para quantas pessoas? Uma pessoa. A pessoa que foi comigo. A pessoa que foi comigo. Porque só tinha essa pessoa e a dirigente da casa. Fiz a palestra normalmente. Agora, na segunda-feira, fiz uma palestra. Já conheço a característica do centro. E em conhecendo a característica do centro, eu já sei qual a quantidade de pessoas que eu vou esperar. Fui fazer a minha palestra normalmente, sem o menor problema. Inclusive, hoje, ele já agendou a próxima e já está agendada. Então, essa questão de mais ou menos público, se vai ter gente, se não vai ter gente, essa não deve ser a preocupação do
do palestrante. O palestrante deve se preocupar em passar a mensagem que lhe foi solicitada, independente se vai ter uma pessoa, se vai ter 1000 pessoas. Então, quando a gente toma essa regra, vamos dizer assim, como modelo, aí as coisas tendem a fluir de maneira mais tranquila. Eu me perdi aqui em quem levantou a mão primeiro, se Diego ou se Isabel. Foi Isabel, foi Isabel. Então diga aí, Isabel. Você passou pela mesma situação que eu, porque eu também tinha dificuldades com tantos elogios, apertos de mão, abraços e aquela coisa toda no final da palestra, e eu achava que não era para eu levar em conta isso, que aquilo ali era bobagem. E eu precisei também escutar isso de uma psicóloga. Ela fez a mesma recomendação. Aí, tá diga, muito obrigado, agradeça o reconhecimento e não ache que isso vai lhe tornar mais vaidosa. Então, hoje, eu agradeço. E também, quando eu acabo o trabalho, eu agradeço a espiritualidade. Sempre termino agradecendo a quem está ali assistindo, tanto encarnado quanto desencarnado. Agradeço antes e agradeço no final. Para que isso não se perca também. Aí vem a questão do que a gente está falando aqui, da amorosidade, porque a gente também precisa ter esse reconhecimento da amorosidade do outro, que escuta e às vezes diz assim para você, você falou aquilo ali que eu precisava. Exatamente. Era isso que eu estava pensando, era isso que eu precisava. Essa palavra caiu certinho ao que eu estou passando. E quantas vezes nós somos utilizados para justamente fazer esse trabalho. Então, eu passei por essa experiência e hoje eu também agradeço. Agora, com relação se o palestrante precisa ainda de plateia, eu, sinceramente, sendo organizadora da programação doutrinária de uma casa, eu elimino o palestrante da minha agenda, mesmo que seja um palestrante conceituado e cheio de louros, né? A gente sabe. Eu não tenho a menor questão em falar sobre isso. Eu já passei também por essa experiência, Ivan, fazer palestra para poucas pessoas. E eu percebo também que muitos dirigentes se preocupam, justamente por essa experiência que a colega falou aí, porque existem aqueles palestrantes que querem salão cheio, e os desencarnados, e as cobranças que a gente tem depois. Quantos e quantos? Então, se fosse assim, nós não faríamos nenhum evangelho em casa, quando estamos sozinhos, ou quando moramos sozinhos. Por quê? Vai fazer o evangelho sozinha? E os que estão conosco? Era isso que eu ia colocar. Vai, Diego. Diego, depois Joselita. Quer acrescentar algo que Nolai colocou, Nolai mencionou meu pai postiço nessa encarnação, viu, Nolai? Oscar. Oscar. É a minha referência também de expositor, é um grande amigo. Eu disse a ele que depois que meu pai faleceu, ele ficou com a procuração de pai para poder me auxiliar nessa encarnação. Mas uma coisa que eu aprendi muito cedo, graças a Deus não preciso levar esse ponto para terapia, mas uma coisa que eu aprendi muito cedo com o trabalho de exposição doutrinária, que a fundadora da nossa instituição sempre mencionava, ela fazia assim, Diego, o trabalho é do Cristo. Se a gente internalizar enquanto expositor, enquanto trabalhador de qualquer esfera na casa espírita, que o trabalho não é nosso, os elogios, né, os agradecimentos são recebidos, nós recebemos como intermediários do Cristo. Então, a gente recebe com carinho, com respeito, agradece, mas tendo em mente de que, olha, fizemos, né, dentro das nossas possibilidades, o melhor trabalho possível. Essas pessoas, como a Isabel colocou, são os nossos combustíveis também, para que a gente se estimule, porque nós precisamos desse suporte, de que, olha, estamos a caminho, estamos, né, nos esforçando para melhorar, estamos nos qualificando nessa tarefa, estamos chegando a alguns corações de uma maneira melhor do que chegávamos antes, mas sabendo que o trabalho de Jesus, a casa com um frequentador no plano físico, ou com 1000 pessoas no plano físico, tem o mesmo valor, né? Porque a gente sabe também da comunidade espiritual que está ali presente, e eu, particularmente, recebo muito isso como um teste. É um teste para mim, considerar se eu me preparei para falar a uma pessoa só diretamente, ou me preparei para falar de maneira en passant ou superficial para mais pessoas. Então, aquela pessoa que está ali na frente, ela precisa tanto dessa qualidade que a gente imprime na atividade, como 10, 15, 20, 30 pessoas na instituição.
E aí, como o Isabel colocou também, né? Se essa pessoa não entendeu qual é o trabalho dela, e ela não, se ela se preocupa com, né, os louros, com os aplausos, com a quantidade de pessoas que estão assistindo a sua tarefa, é porque de fato ela não está imprimindo a tarefa de Jesus. Então, temos uma geladeira também nos departamentos doutrinários, colocamos essa pessoa de lado. Nesse momento, talvez ela ainda não esteja em condições de ofertar mais aquilo. Vamos deixar que o tempo passe, né? Quem sabe, numa outra oportunidade. Hoje a internet é maravilhosa nesse ponto. A gente assiste esses expositores que nós afastamos em algum momento e vemos, olha, a pessoa parece que tomou um outro rumo, né? Está mais consciente da tarefa e tudo mais. Hora de chamar de novo. Ou se não, não mudou nada. Então, a gente evita também, porque a gente sabe Deixa lá do jeito que está. Exato. Joselita, diga aí, minha amiga, tá com a mão, levantou a mão. Bem, pessoal, eu concordo com Isabel e Diego. Em nossa casa, nós já vivenciamos uma situação bem assim. No dia que eu estava como dirigente da reunião mediúnica, o palestrante chegou em nossa casa e só tinha eu e outra companheira. Então, eu dei por aberto a reunião, passando já antecipadamente para ele que ali nos encontrávamos só 3 pessoas. Mas, como o trabalho não é somente para os encarnados, e muito mais os desencarnados. E, com certeza, os irmãos desencarnados ali se encontravam naquele momento, muitos chegando de macas, outros em cadeira de roda, outros trazidos pela equipe espiritual, e por aí, né? E então ele concordou, realmente, vamos à frente com a nossa palestra. Foi uma palestra maravilhosa, a gente sentiu a energia esplêndida e foi concluído. Então, não é por isso que nem o palestrante, nem o dirigente vai ficar triste pela quantidade. Nós sabemos o que vale a qualidade. Muito obrigada. Por nada, sem dúvida. Só para não perder o fio da meada, por que eu perguntei se deveria haver alguma distinção entre o acolhimento do palestrante e o acolhimento do público de maneira geral? E adorei essa frase de Isabel, né? Quem dera se todo o público fosse acolhido como um palestrante, fosse recebido como palestrante quando chega. Só que o lado contrário também existe. E aí é que eu citei Nadjane, né? Que ela me contou uma história parecidíssima com a minha. Eu cheguei em uma casa espírita que estava indo pela primeira vez para fazer uma palestra. Entrei pela porta, passando pela porta, escutei um vozerio, passei pela porta, não tinha ninguém, fui entrando um pouco mais à frente, mais recuado, assim, tinha uma lanchonete, o pessoal estava ali, comendo, bebendo, conversando, ninguém sequer olhou para minha cara, tinha uma placa lá indicando a direção do salão doutrinário, eu subi para o salão, sentei e fiquei aguardando o horário da palestra. Foi chegando o horário da palestra, a dirigente chegou, tomou a posição dela e eu estava vendo ela preocupada, olhando para o relógio, olhando para o relógio, olhando para o relógio. Meu celular desligado, como eu costumo desligar, né? Antes da palestra, não sei se alguém estava me ligando ou não. Quando deu o horário, aí eu ainda dei a dica, né? Eu levantei, fui no mural que ficava assim ao lado, olhei, fingindo que estava olhando, óbvio que eu sabia que era eu. Quando deu o horário da palestra, ela levantou meio sem jeito assim e fez assim: gente, desculpa, mas é porque deve ter acontecido alguma coisa com o palestrante faltou. Eu me levantei, fui até a mesa. Pois é, fui até a mesa e perguntei a ela assim: tudo bem, me diga uma coisa, o palestrante é esse aqui, Ivan César?
Ela fez, mas deve ter acontecido alguma coisa que ele não chegou, tal, não sei o que. Aí cheguei para ela e falei assim, muito prazer, Ivan César. A mulher quase desmaia na minha frente, né? Meu Deus, enfim. E Nadiane tem uma história parecidíssima com essa. Então, aí eu não estava lá preocupado em ser ou não bem recebido. Claro que a boa recepção faz toda a diferença. Mas se eu, como palestrante, que fui lá fazer um trabalho, fui, entre aspas, recebido dessa maneira, imagine uma pessoa que vai lá procurar ajuda. É por isso que eu lancei essa provocação, porque muitas vezes, mesmo para as pessoas que a gente já está esperando, o acolhimento, a recepção, ela não acontece. Imagine para quem a gente não está esperando. Nós, no nosso dia a dia, precisamos... Eu acho que, e não estou falando isso em relação ao movimento espírita, não, falo isso de maneira geral. Eu acho que nós estamos, a cada dia que passa, exercendo atividades que para a gente não faz sentido. E quando ela deixa de fazer sentido, a gente deixa de se importar, deixa de ligar. Porque eu tenho certeza que naquele dia, naquela casa, alguém estava programado para cuidar da recepção ou para receber o palestrante, e a pessoa simplesmente não fez o seu trabalho. Imagine para o público em geral. Imagine uma pessoa que está num processo depressivo, que foi como eu cheguei na casa espírita, a pessoa adentra e ninguém sequer olha para o rosto dela. E se é um ladrão? E se eu fosse um ladrão? Enfim, a gente está avançando bastante aqui nos tópicos que eu separei, mas eu não posso deixar de falar daquilo que comumente se aprendeu a chamar da tríade de Joana de Ângeles, né? Olha ela aí, Diego, você foi falar? Joselita se despediu aqui no chat que vai fazer o Evangelho. Joana fala em espiritizar, qualificar e humanizar. E eu acho que esses três verbos, eles terminam falando com a gente a respeito dessa questão dos atendimentos, dos acolhimentos, das recepções, enfim. Porque quando Joana fala em espiritizar, é o que nós falamos aqui. O espírita precisa conhecer o espiritismo. Se o espírita, trabalhador da casa, dirigente da casa, não conhece o espiritismo, quem é que a gente espera que conheça? Vai ter que evocar Kardec, vai ter que evocar Gabriel Delane, vai ter que evocar Ruth Jafé, Amélie Boudet, vai ter que evocar quem para falar sobre espiritismo? Então, nós precisamos ser espíritas espiritizados, conhecedores e divulgadores da doutrina, se essa for a nossa busca. Qualificar, se preparar para o trabalho. Com reuniões, foi Diego que citou mais cedo, né, sobre um trabalho de atendimento fraterno, que falou sobre essa questão de não trabalhar de porta fechada. Isso é qualificação. Poxa, eu sou ótimo falando, ok, já é boa coisa. Eu tenho bom conteúdo, massa, maravilha. Mas será que isso me credencia por si só a fazer uma palestra? Porque se a gente pensar que uma palestra, ela deve ter um corpo, vamos dizer assim, ela deve ter início, meio e fim. O fato de eu falar muito e ter conhecimento sobre determinado tema não significa dizer que eu vou saber passar aquele tema. E isso existem capacitações. Claro que algumas pessoas têm uma tendência natural, né, de falar bem, de se expressar bem, mas a maioria de nós não tem. Mas isso se aprende, isso é técnica. Então, palestra, passe, atendimento fraterno, recepção de pessoas. A gente não precisa ser hipócrita, dizer assim, eu estou cheio de problema, eu estou com uma enxaqueca terrível aqui, e achar que uma pessoa dessa vai ficar sorrindo para todo mundo. Não vai, porque está com as questões orgânicas para lidar. Mas se a pessoa não tem condição, ela deve também, olha, hoje eu não tenho condição de fazer esse trabalho. Vamos procurar alguém aí para substituir.
E, por último, humanizar. Eu acho que se a gente tiver o humanizar, o qualificar e o espiritizar, eles ficam até em segundo plano. O que é humanizar? Ser humano. Se nós tivermos humanidade, se o nosso olhar for cheio de humanidade para as pessoas e pelas pessoas, grande parte dessas dificuldades que a gente vive, nessa coisa de ser bem acolhido, ser mal acolhido, não ser acolhido, de alguém olhou feio, alguém olhou bonito, grande parte dessas questões elas serão superadas, com certa facilidade até. Entender que por trás de cada queixa há uma história. Às vezes aquela pessoa que é sisuda, ela é às vezes arrogante, ela tem uma história ali por trás, que necessariamente não quer dizer que justifique a atitude daquela pessoa. Mas quando a gente tem um olhar de que aquela atitude que aquela pessoa está tomando, em algum momento a gente também já pode ter tomado, ou mais para frente ainda vai tomar, a gente se coloca meio que naquela ideia da empatia. Não é assumir a dor do outro, mas é ter condições de perceber que a gente não aprendeu na doutrina espírita que todo efeito tem uma causa? Assim é nas relações. Em tese, ninguém briga à toa. A pessoa briga porque alguma coisa disparou nela, aquela emoção do ódio, da raiva, e ela quer colocar aquilo para fora de alguma maneira. Eu chamo atenção para isso porque nós, na Casa Espírita, nós, sim, nesse sentido, sim, nós precisamos ter um comportamento diferente em relação ao que se tem por aí afora. Não dá para eu chegar num atendimento fraterno, por exemplo, e a pessoa que fala demais, você dizer para a pessoa assim, ó, interrompe aí porque eu tenho mais o que fazer, não posso ficar te dando ouvido, não. A gente até pode passar, dar um freio, vamos dizer assim, mas dentro daquela ideia de humanidade. Porque senão, gente, qual o sentido da pessoa ir na casa espírita? Se tudo que ela está encontrando lá, ela pode estar encontrando na rua. Esse cuidado precisamos ter. E quando eu falo casa espírita, eu não estou necessariamente falando da casa convencional, né? 4 paredes, um teto, uma direção, e enfim. Eu falo do nosso caminhar mesmo. Aquela frase de Francisco, né? Pregue sempre o evangelho, se necessário, use palavras. Ou seja, agir no evangelho. Então, são questões que a gente falando aqui nessa reunião, nesse debate, eu só vou pagar o cachê para Isabel e para Heró, que as outras pessoas ficaram caladas. Depois passe o pix de vocês. O fato da gente estar aqui fazendo esse debate, penso eu, é um demonstrativo de que nós, no mínimo, estamos preocupados com a temática. Porque também, se a gente achasse que está tudo certo, qual o sentido de estar aqui, né? Uma véspera de feriado, o pessoal querendo tomar sua cerveja porque amanhã não vai trabalhar e está aqui de frente para uma tela. Mas, para a gente encerrar e eu passar para vocês fazerem as suas considerações. Eu anotei aqui, qual foi a referência, Ivan? Tem um material. Oh, meu Deus, eu não anotei, agora me fugiu se é da FEB ou se é da Federação Espírita Cearense. Mas, enfim, é um material que chama Orientação ao Centro Espírita. É FEB. FEB, né? Pois bem, obrigado, Diego. E está disponível para download também no site da FEB. Isso, exatamente. É que eu não fiz o download, né? Eu só peguei da tela. Lá tem algumas orientações em relação a recepcionar pessoas, que, como falamos aqui, é o início do processo de acolhimento. E são orientações que eu penso que todos nós podemos fazer, podemos colocar em prática. Começa assim, dar as boas-vindas. Parece óbvio, né? Mas será que temos feito? A pessoa chegou lá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É a sua primeira vez na casa?
Isso. Colocar-se à disposição para eventuais informações. Reparem que... Apresentar-se, né? Isso, Olha, tudo boa. bom? Meu nome é Diego. Tudo bem? Exatamente. Repare que aqui a gente sequer saiu da recepção. A pessoa está na recepção ainda. Dá as boas-vindas, se apresenta e se coloca à disposição. Está procurando alguma coisa em específico? Ah, não, vim assistir a palestra. Olha, o salão doutrinário é por aqui e tal, não sei o quê. Fique à vontade, pronto. Aí, inclusive, entrei no próximo tópico, né? Colocar quem chega à vontade sem constrangê-lo. Onde é que a gente constrange a pessoa? Uma das possibilidades. A pessoa chega para assistir uma palestra e aí você diz assim, ah, o salão é aqui, fica à vontade. Ah, a palestra é sobre suicídio. Será que você está precisando ouvir? Aí não dá, né? Ou assim, ó, Aí... Ivan, não quer tomar um passe, não? Olha, é bom você tomar um Isso! passe antes da reunião para você, né? Você ficar melhor, entrar na sintonia do trabalho e tal. A pessoa não sabe nem o que é passe, coitada. Às vezes chega na casa espírita morrendo de medo de ver espírito. E aí já passa por esse tipo de questão. Eu, voltando a mais um detalhe a respeito da história do palestrante, eu fui fazer uma... Não faz muito tempo não, viu? Eu fui fazer uma palestra em uma casa espírita aqui da cidade e após me apresentei para as pessoas, tal, não sei o que, eu fiz como sempre faço. Eu fui para o salão, fiquei sentado e esperei o horário da palestra. Uma pessoa veio me dizer, olha, a gente está dando passe, você vai tomar? Eu disse, não, obrigado. Você não vai tomar passe? Obsidiado. Por que essas coisas acontecem comigo, gente? Aí sua cabeça começou a girar em 360 graus. Eu disse, não, eu não vou tomar passe, muito obrigado. Ah, tá certo. Deu as costas e saiu. Eu disse, gente, que maravilha, quer dizer, eu sou obrigado a tomar passe. Aí ela fez, esse palestrante se acha. Certamente, certamente. Informar, até falamos já, né? Informar sobre as atividades do centro. Hoje até a gente não vê muito, mas, por exemplo, a rede social pode ser um bom instrumento para isso, né? Os centros, de maneira geral, têm redes sociais. Coloca lá organizadinho as atividades, os dias, os horários, que aí qualquer coisa você sugere à pessoa, olha, tem o nosso Instagram. Você pode, ou Facebook, enfim, você pode ficar a par das nossas atividades, mas, claro, a pessoa da casa tem que ter tudo ali na ponta da língua. Responder dúvidas, a penúltima, né? Responder dúvidas e indagações de maneira clara e objetiva, se souber responder, que é outra grande dificuldade que o espírita geralmente tem. O espírita tem dificuldade em dizer que não sabe algum assunto da doutrina espírita. Como se a gente tivesse condições, capacidade de saber tudo sobre a vida. Eu costumo dizer que em relação ao estudo da doutrina espírita, a gente ainda não saiu nem da primeira questão, que é Deus. Quando perguntam para a gente responde o que está no livro, né? Mas os próprios espíritos disseram que aquilo que está no livro não é a resposta que eles queriam dar, não. Mas é a que a gente é capaz de entender. Então não há problema nenhum. É melhor você dizer que não sabe do que falar de alguma coisa que você realmente vai soltar alguma bobagem por aí. E, por fim, encaminhar o visitante à área desejada. A pessoa, geralmente, ela chega dizendo o que é que ela precisa. Ou a pessoa responsável que possa, de maneira mais específica, auxiliar. Claro, uma pessoa que chega no centro espírita, vamos supor que ela chegue na casa espírita e diga assim, diga a quem está na recepção, eu vim me inscrever para todo mês eu receber uma cesta básica. A pessoa responsável pela distribuição da cesta básica está presente? Tá, então ela é que pode dar as informações mais detalhadas. Encaminhe. Se a pessoa não estiver, aí você assume a responsabilidade e explica. Então,
Tudo isso para que a gente possa, como eu até falei no livro e na introdução do nosso no livro, no vídeo e na introdução do nosso trabalho aqui hoje. A minha ideia com esse debate não é necessariamente resolver esse ou aquele problema. Às vezes isso nem vai ser possível. Mas que pelo menos o debate seja aberto para identificarmos onde é que podemos melhorar. Estamos realmente recebendo bem as pessoas? Querem ver uma coisa que acontece com frequência? Todos vocês já ouviram isso. Vai sair um filme espírita. O mais recente foi o de Arigó, né? Começa o burburinho nas casas. Olha, a gente tem que se preparar, porque com esse filme aí vamos receber muita gente nova. Vai ter muita gente procurando. Eu nunca vi isso acontecer. Também não. Quem teve de ir foi com filme ou sem filme, e quem não quis ir não foi com filme ou sem filme. O que é que isso pode significar para a gente? Independente de qualquer coisa, esteja pronto, esteja preparado. Amanhã ou depois, quem sabe se não seremos nós a procurar esse ou aquele lugar, buscando uma orientação, buscando um acolhimento, né? A gente sabe o dia de hoje, mas o dia de amanhã nenhum de nós sabe. Não sei se a Heró ainda está com o microfone ativo, mas eu queria que Heró, depois Isabel, fizessem as suas despedidas. E quem mais tiver à vontade, né? Eu estou vendo Lohane aqui que está com o nome, mas tem outras 3 pessoas aqui que eu não sei quem são. Façam aí as suas considerações e depois Diego faz o encerramento. Herotildes? Achei meu microfone. Tinha caído. Vai lá, diga aí. Obrigada pela deferência da palavra à idosa aqui. Eu gostei muito, Ivan, acho que é importante, né? Foi importante essa iniciativa, esse debate. Agora não. Eu também vejo assim, eu não sei como eu estou na mesma casa desde que eu estou, né, na doutrina espírita. Então, eu não sei como é que é, né, bem nas outras casas, como é que funciona, né, essas questões internas. Agora, eu acho que uma coisa que, assim, que ao longo do tempo eu aprendi a não achar que não é bacana, é assim, se selecionar pessoas, não é? Para, por exemplo, um trabalho como o de recepção, não é? Ou até mesmo do atendimento fraterno, no sentido de que não se prepara todo mundo, né? Ou todos os trabalhadores, não é? Para que a pessoa aprenda o que é, conheça, saiba o que é, como é que funciona, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Porque pode acontecer de chegar alguém a qualquer dia, a qualquer hora, que a casa esteja aberta. Então, você pode não dar nenhum direcionamento que talvez um atendente fraterno daria, mas você pode, pelo menos, dar essa orientação inicial, né? Porque no curso você vai aprender exatamente o limite, né? Até onde, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Você vai aprender, inclusive, sobre a casa, porque quando se seleciona, às vezes você entra, né? Faz o curso básico, beleza, todo mundo faz curso básico. Depois, curso de passe. Poxa, todo mundo faz curso de passe. Aí depois começa, olha, você pode ir para tal coisa, você não pode. Você pode ir para tal departamento, vamos dizer assim, coisa não, desculpa a expressão. Você vai para tal departamento, você tal. Quem quer ir para não sei que departamento? Como se aquele departamento, inclusive, não tivesse tanta importância, né? Então, Pode falar.
Oxe. Pode ter travado o microfone dela. Bom, só pegando o fio da meada aqui de Heró, eu concordo quando ela fala sobre essa distinção que muitas vezes algumas casas fazem, né? De pegar Ivan, mandar para determinado departamento, Diego vai para outro, Isabel vai para outro, sem muitas vezes nem sequer perguntar para a gente, né? Se são departamentos da nossa afinidade. Lohane botou aqui no chat. Né? Foi muito produtiva a noite. Não sou dirigente, mas cabe a todos os integrantes da casa agirmos com amorosidade e empatia com todos, todas que apareçam na nossa porta. Gratidão pelas abordagens feitas por todos. Só me permite... Heró, conseguiu voltar? Está sem áudio ainda. Só para fazer me permita, Isabel, antes de passar para você, é que eu vou passar para Diego porque ele tem um convite a fazer, aí ele faz o convite, você fala e depois ele encerra. Fale aí, Diego. Para mim é jogo rápido. A gente teve, na verdade, a felicidade, né, de ter essa experiência que Ivan propôs essa semana e o convite que surgiu também para poder participar, porque nós temos uma proposta de atividade, que é um seminário sobre acolhimento da comunidade LGBTQI a mais nas casas espíritas. Nós já estamos ingressando no 2º ano desse seminário, iniciamos ano passado, aqui na região do Cabula, apresentamos também na Cidade Baixa, e esse ano vamos estar na Confraternização Espírita Baiana, no dia 8 de junho, apresentando esse trabalho, que na verdade fala sobre acolhimento, primordialmente, né? A gente viu que agora não são só os médiuns com a mediunidade aflorada que estão chegando no centro espírita, mas a casa também, como parte do seu processo de humanização, precisa receber a todas as pessoas. Então, nossa proposta ela é uma proposta pautada em obras espíritas, antes de qualquer consideração sobre esta ou aquela opinião sobre, né, a questão de identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual. Nós estamos pautando esse trabalho nas obras de Andrei Moreira, Homossexualidade e Transsexualidade à Luz do Espírito Imortal, sob a ótica do Espírito Imortal, somado também às reflexões sobre as obras básicas, alguns conteúdos de Kardec e também de Emmanuel a respeito dos temas. Mas, sobretudo, é informar, né, o mínimo letramento possível a respeito dessas letras que compõem a sigla, que muita gente acha difícil, né, mas essas pessoas também chegarão no centro espírita, ou chegam, e por nós muitas vezes não sabermos como recepcioná-las, não retornam. Então, é uma proposta, que a gente sabe, é uma proposta do Beija-Flor, né? De fazer um trabalho pequenininho, mas que a gente espera florescer aí, frutificar em casas que se disponham a compreender melhor o tema e assim, quem sabe, recepcionarem melhor também as pessoas que integram essa comunidade, independente das suas situações sociais, porque a gente sabe também, né, que somado às questões de enfrentamento sobre orientação, sobre a questão da transexualidade, por exemplo, nós temos as pessoas em situação de rua, nós temos as pessoas em situação de prostituição, né? E como é que a casa espírita se porta diante dessas pessoas? Ela, de fato, acolhe essas pessoas, ela assiste naquilo que elas precisam ser assistidas, principalmente do ponto de vista espiritual, ou nós caminhamos como muitos outros religiosos, ou como os religiosos da parábola do bom samaritano, que não tem tempo para socorrer quem precisa. Então, essa é a nossa proposta. O seminário vai ser gratuito. A gente só pede, na verdade, a doação de 1 quilo de alimento, que vai ser destinado à Casa Marielle Franco, que abriga pessoas em situação de violência doméstica e também pessoas LGBTs que, porventura, tenham sido expulsas de suas casas ou que estão em situação de risco social. O evento vai ser das 9 às 12h30, na Confraternização Espírita, que fica ali na região de Nazaré, próximo ao Fórum Rui Barbosa, próximo ali à Moraria. Na Ladeira da Independência, né? Isso. E nas suas redes sociais está lá a divulgação, não é isso? É uma iniciativa que a gente abraça com o Seara de Luz, né, em parceria aí com a Confraternização. Então, tanto no @searadeluz.ba, como no @Espírita Real, como no da Confraternização, vocês vão encontrar as informações sobre o seminário. Beleza. Diga aí, Bel. Eu conheço o pessoal da Confraternização também. Eu estava aqui refletindo tudo o seguinte: as casas espíritas refletem as pessoas que frequentam, que dirigem, né? Tudo vai ser reflexo
dessa convivência humana. Então, o que é que eu percebo? A gente tem que tomar muito cuidado para o que a gente já, como expositor, como divulgador da doutrina, para que a gente não perca o rumo da história, porque cada vai fazendo ao seu modo, do seu jeito, conforme queira ou deixe de fazer, para que a gente não fique pluralizando o espiritismo, criando espiritismos, porque o espiritismo é o evangelho redivivo, é a prática do que Jesus ensinou, e a gente não pode fugir a isso. Então, se a gente estivesse focado realmente nisso, nós não estaríamos aqui agora discutindo sobre acolhimento, porque ele foi quem mais acolheu. Então, o que nos falta realmente é olhar para Jesus, ver o que ele fazia e como ele fazia. Ele se sentou com todos, não fez discriminação de nada, tanto com Zaqueu, quanto com a mulher adúltera, com aqueles outros que incomodavam o sistema, e ele comungava ali e repartia o alimento, repartia a palavra, o olhar, o acolhimento. Então, nós temos que justamente olhar para Jesus e parar de ficar pensando em tantas outras coisas que só nos distanciam das pessoas. Então, tudo isso que foi colocado aqui hoje mostra como nós ainda estamos distantes do real objetivo do Evangelho e do que a doutrina se propõe a fazer. Porque eu ainda sou pelo Evangelho. Se um dia tudo isso se distanciar do que Jesus fez e faz, eu também vou me distanciar de qualquer instituição ou de qualquer grupo que me coloque o contrário. Então, quando você, Diego, fala ainda assim dessa necessidade desse acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, e de pessoas em situação de rua, foi quando eu mais aprendi. Foi no trabalho do grupo de segunda-feira. Foi, inclusive, com esse grupo que eu aprendi a ser palestrante. Eu fui empurrada. Vai lá falar com eles. Eu fui falar o quê com eles? Entende? Não, Isabel, você sabe falar. Sim, eu sei falar, mas será que minha preocupação era, será que eles vão entender o que eu vou falar? Aí, o que foi que eu fiz? Acho que minhas primeiras falas, né, com eles foram péssimas, porque eu estava ali muito mecanicamente. E depois, quando eu coloquei ali a emoção, o sentimento, fui me aproximando, a tarefa ficou mais agradável, tanto para mim quanto para eles. Então, hoje, se eu consigo falar para qualquer público, seja de intelectuais da doutrina, ou seja, de pessoas que não sabem nada de espiritismo, porque eu também procurei exercitar essa coisa de amorosidade. Chega perto, você vai falar para quem, aonde, com quem. Então, a gente precisa realmente perceber o outro. E eu acho que aqui, vocês que também são palestrantes, quando chegam diante de uma plateia, vocês procuram os olhares, porque é com o olhar que a gente vai se conectando com as pessoas. E se as pessoas estão desviando o olhar, é porque aquilo ali está incomodando de alguma maneira. A gente tem essas técnicas, né? Então, a gente não tem aquela preocupação em prender a atenção. Então, na hora do acolhimento, a gente também precisa buscar o olhar do outro. E esse olhar que a gente emite tem que ser amoroso, mesmo que a gente esteja num dia péssimo, mas desde a hora que a gente se predispõe ou houve essa escolha em participar de um grupo, dentro de uma casa espírita, ou seja, lá onde for, para estar diante de outro espírito, que é aquele que chega, a gente precisa estar ali por inteiro. É o que o Jung fala, né? Quando eu faço, eu tenho que ser um ser humano tocando em outro ser humano. Então, é uma pessoa, é um espírito diante de outro espírito, porque, no fundo, nós todos estamos com os mesmos problemas, uns em maior, outro menor grau, todo mundo dentro das mesmas dificuldades. Era isso que eu queria dizer, e obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Por nada, ótimo. Vai lá, Diego, faça aí seu fechamento e encerramento.
Eu vou fechar com a prece mesmo, né? Aquela prece com pressa, que eu sei que não tem que descansar. Mas que a gente, pelo menos, né, se valha dessa oportunidade para se colocar a refletir. Acho que a gente nunca falou tanto sobre essas temáticas depois de um período tão, né, tão delicado como foi a pandemia, para que a gente realmente se reumanize. A pandemia nos distanciou fisicamente, mas também distanciou muitas vezes nós dessa interação que nós tínhamos, desse afeto, desse calor humano, que é o que a gente sabe que faz a diferença nessa tarefa que nós abraçamos na Casa Espírita. E volto a dizer, independente de ser expositor, seja médium, seja atendente fraterno, seja passista, não importa. Qualquer atividade na Casa Espírita é uma atividade em que a gente precisa exercitar o amor. Então, que a gente se mantenha alerta, né, que a gente se permita estar com os nossos canais de percepção com o mundo espiritual atentos, para que a gente acolha as melhores intuições a esse respeito, para que a gente se ponha a refletir, que a gente não esgotou e nem tinha essa pretensão de esgotar as reflexões, o debate, mas que também sejamos multiplicadores e levemos para os nossos grupos, para os nossos companheiros de atividade na Casa Espírita, esse pensamento de que, olha, precisamos sim sentar, nos questionar sobre o que estamos fazendo, se estamos fazendo de maneira qualificada, de maneira amorosa, e se nós realmente estamos preparados para receber este mutirão que virá sem o filme, mas virá pelos reclames da alma, mesmo que nós também temos, e que não dá mais para a gente se esconder, né? Na ideia de que estamos trabalhando e que trabalhando nós vamos nos esquecer dessas necessidades nossas. Esses companheiros também chegaram para nos lembrar de que, olha, você precisa se perguntar o que é que você faz aqui, por que você faz, né? Com que sentimento você emprega nessa tarefa e o que você espera difundir na sua existência com esse trabalho que você abraça. Então, que a gente possa agradecer a Jesus por essa oportunidade, primeiramente, agradecer aos nossos benfeitores espirituais que dirigem as nossas tarefas nas casas, nas tarefas que nós abraçamos, independente de sermos ou não trabalhadores de alguma casa espírita, que ele nos dê uma noite de paz, mas que a gente reforce no nosso íntimo a necessidade de pensar cada vez mais sobre esse tema. Muita paz para todos, que assim seja. Amanhã Ivan vai ofertar um almoço para a gente, Corpus Christi. Me convide. E principalmente quem se movimentou. Então tá certo, eu, você, Isabel, Heró, Nolai. Joselita não vai porque ela está em Juazeiro, né? Então ela vai comer bode lá mesmo. A gente vai Valeu, gente. Lohane também, vou puxar o saco dela, porque ela botou uma mensagem lá no chat. É porque ela salvou uma alma nessa encarnação, né? Ela trouxe você. Não foi ela não, mas vamos deixar isso para lá. Isso, é uma intermediária. Valeu, gente. Boa Obrigado, noite, viu? gente. Tchau, tchau. Tchau.